Agora sim, voltamos aqui no Rancho dos Ipês, porque eu botei para gravar, porque o assunto é sério, né? Vocês ouviram com a gente aí Saudades de Matão com Tonico Tinoco, depois do nosso apoio cultural. Mas eu queria trazer informação aqui para os moradores da Vila Boa Vista e do Parque Via Norte. Na última terça-feira a população conseguiu ter êxito, né? E conseguiu prender um dos assaltantes no furto a uma residência aqui na Rua 3 da Vila Boa Vista. A população comemorou e ainda hoje eu tinha feito uma postagem sobre isso, né? Que não tínhamos mais assaltos, porém uma outra pessoa foi assaltada hoje e levaram seu celular. E agora a última notícia que nos chega é que um dos assaltantes, aquele assaltante que foi preso, foi libertado pela justiça. Claro que eu não vou entrar no mérito da justiça, porque todo mundo tem direito à defesa e o argumento do advogado prevaleceu. Agora, por que prevaleceu o argumento do delegado, você sabe? Pois é, porque não tinha um inquérito aberto, né, sobre essa situação de que havia mais de 35 assaltos e que ele poderia ser um dos suspeitos. Como não havia inquérito aberto pelo incompetente delegado, né? Obviamente o delegado que estava de plantão fez o flagrante, encaminhou e encaminha aí para audiência de custódia. E aí vai aquela briga jurídica e tal. Então ele chega na justiça só com um caso dessa pessoa. E aí fica aquele papo, crime de menor potencial ofensivo e tal, bom, tá na lei, cumpra-se. O problema é que o incompetente do delegado, né, não pediu uma prisão preventiva de uns 30 dias para investigar se ele tinha participação nos outros 35 assaltos, né? Então a incompetência da soltura dessa pessoa é de responsabilidade do delegado, né, que no relatório não colocou ele como suspeito, né, pelas outros assaltos. Claro, é suspeito, mas tinha que investigar. E aí a gente fica pensando, né, todo mundo fica falando, estamos de mãos atadas, isso e aquilo, tal, e como é que fica para nós, né? Pois é, pagamos impostos e eles não cuidam da gente como deveria. E aí eu procurei uma pessoa que agora é a nossa colunista, né, aqui na Rádio Noroeste, com a coluna Conversando com o Direito. E ela falou, Jerry, quais os assuntos da comunidade que você acha que eu devo falar? Eu falei, sobre assaltos, né? A gente tem 35 assaltos na Vila Boa Vista e ninguém abre inquérito, inclusive tem um flagrante dado e ninguém investiga nem se essa pessoa tem alguma relação com os assaltos. Então, ela nos orienta como é que a gente resolve essa questão. E aí depois eu volto para falar sobre isso, né? Vamos ouvir então a doutora Adelaide Albergaria, vamos ouvir. Olá, ouvintes da Rádio Noroeste, é a Adelaide Albergaria falando com vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho dos crimes contra o patrimônio que acometem muitas pessoas. O crime de furto e o crime de roubo. O crime de furto é a conduta de subtração de um objeto de propriedade de uma outra pessoa sem o uso de violência. Já o roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, a vítima, o ofendido, tem o seu bem subtraído com a utilização de violência, seja ela física ou moral. Violência física, assim entendida, com e sem utilização de arma, e a violência moral, assim entendida como sendo a grave ameaça. Pois bem, o que deve fazer toda e qualquer pessoa que foi vítima de furto, artigo 155 do Código Penal, ou roubo, artigo 157 do Código Penal? Dirigir-se a uma delegacia de polícia e proceder à lavratura de um boletim de ocorrência. Vamos lá, passo a passo, para entendermos o que vem depois disso. A autoridade policial, ela tem a obrigação de registrar o boletim de ocorrência. E por que isso? Porque as implicações futuras após o furto ou o roubo são muitas.
Então, se alguém teve, por exemplo, o carro furtado, o boletim de ocorrência serve para várias coisas. Primeira delas, obviamente, a localização do carro da pessoa que se viu prejudicada. Segundo, o registro da ocorrência é importante para assegurar que o proprietário do veículo não sofra consequências jurídicas pela utilização indevida por terceiros. E o terceiro ponto, que na hipótese de carros que contam com a garantia do seguro, o seguro exige o boletim de ocorrência para que seja procedido todo o processo, né, para que seja aberto o processo de indenização. Isso vale para o roubo, vale para o furto de qualquer objeto, não só de carro. Eu utilizei o carro como exemplo, mas vale para qualquer objeto. Então vejam, a pessoa se dirige até a delegacia, lavra o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência, qual é a primeira providência da autoridade pública? Investigar os fatos ali narrados. Por isso que a pessoa, quando vai lavrar o boletim de ocorrência, ela deve, se tiver, por óbvio, fornecer à autoridade pública todos os elementos que ela tenha que possam ajudar na investigação e na elucidação do fato. O boletim de ocorrência não é a instauração do inquérito. O delegado de polícia, por conta de uma determinação do Código de Processo Penal, ele tem o poder discricionário de, ao fazer a leitura do boletim de ocorrência, decidir, optar por instaurar o inquérito ou não. Esse poder discricionário tem limites. Óbvio que se nesse boletim de ocorrência ele tiver elementos para investigar, ele tem que investigar, ele é obrigado a investigar, sob pena de prevaricação, que também é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Quando é que ele não instaura inquérito policial? Quando a análise dele é no sentido de concluir que ainda não tem elementos para instaurar um inquérito. Pois bem, se existem vários crimes de furto, de roubo acontecidos numa mesma região, numa mesma circunscrição regional, com as mesmas características, o que a gente chama em direito de modus operandi, cabe sim ao delegado, à autoridade policial, investigar e não se utilizar de argumentos em que não existem elementos concretos para investigação. Aqui, ouvinte, vale a pena falarmos também de um outro ponto. A pessoa ofendida, a pessoa que foi furtada, que foi roubada, que teve a sua casa violada, um bem furtado, ela pode também, não por meio de boletim de ocorrência, mas por meio de um requerimento, requerer que a autoridade policial instaure o inquérito policial. E ela, então, fornece aquilo que ela tem de elementos. Quais seriam esses elementos? Por exemplo, pegadas no muro, em que a polícia vai lá e colhe esses elementos, porque tudo indica, diante de pegadas no muro, que a casa pode ter sido vítima de um furto mediante escalonamento, né? Se a fechadura foi arrombada, é furto qualificado pelo arrombamento. Então, tudo isso vai ser objeto da perícia. Vejam, quando o delegado de polícia não instaura o inquérito policial, tem um artigo do Código de Processo Penal que diz que cabe recurso para o chefe de polícia. Isso está no Código de Processo Penal. Então, a partir do momento em que a pessoa fez um boletim de ocorrência, lavrou um boletim de ocorrência, pediu a instauração de inquérito policial, o inquérito não foi instaurado, ela pode pedir, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 2º, pedir, no caso, requerer, por meio de um recurso, para o chefe de polícia que esse inquérito seja instaurado. Quem que é o chefe de polícia? No caso do Estado, das polícias estaduais, o secretário de Segurança Pública. Né? Então, isso pavimentaria o terreno para que informações fossem para a mídia, no sentido de que a autoridade policial, diante de uma circunstância envolvendo vários delitos, não tomou as devidas providências. Sempre lembrando,
Nós não podemos voltar aos tempos primitivos. Não existe justiça com as próprias mãos. Justiça com as próprias mãos é crime. Então, as pessoas precisam, sim, fazer a narrativa perante a autoridade policial de todas as circunstâncias que permearam a ação delituosa, a ação da qual ela foi vítima, fornecendo à autoridade policial o máximo de elementos possíveis para evitar que ela se utilize, a autoridade, se utilize do argumento de que não tem elementos para abrir o inquérito. Então, tudo é importante, gente. Uma gravação de uma câmera na rua, uma fotografia, uma pegada no muro, uma fechadura arrombada, tudo é relevante em termos de investigação. Espero ter ajudado os ouvintes. Um forte abraço a todos, até mais. Tá aí, gente, tá aí. Ouvimos então uma especialista na área criminal, a doutora Adelaide Albergaria, que é advogada agora, que é colunista da Rádio Noroeste, vai estar sempre trazendo uma informação nova para vocês. Mas eu queria chamar a atenção que ficou claro e bem objetivo no caso da libertação da pessoa que cometeu o assalto na casa, né? Tá claro e evidente que havia sim 30 boletins de ocorrências na situação dos assaltos, ou seja, havia sim um modus operandi de que essa pessoa que cometeu aquele assalto era suspeita. Por que não pediu a prorrogação da prisão dele com uma prisão preventiva por 30 dias para investigar dele essa situação? Houve uma prevaricação, o delegado cometeu um erro, né? E essa prevaricação tem que ser analisada. A responsabilidade agora sobre a segurança dos moradores da Vila Boa Vista que efetuou a prisão está na sua conta, delegado. A sua prevaricação de não cumprir o seu papel enquanto delegado está na sua conta. Aí vão dizer, mas o delegado não tem estrutura, não tem isso, não tem nada. Isso é um problema que o seu sindicato tem que fazer para garantir condições de trabalho para você. Agora, o fato de você não ter estrutura não quer dizer que você não vai trabalhar. Quem tem que garantir a estrutura para você é o seu sindicato através da luta. Então, se isso está acontecendo, o senhor presta um serviço público e esse serviço público não está servindo para a gente, é papel nosso denunciar, seja a falta de estrutura e seja a falta de capacidade. E para mim está claro, esse cidadão está preso, está solto, porque não foram anexados no processo ao juiz, na audiência de custódia, os 45 boletins de ocorrência que foram feitos, né, para declarar o suspeito de outros assaltos e assim garantir a sua prisão preventiva por mais um tempo, até saber se ele realmente era responsável ou não. Ou seja, doutor, tá errado, né? Nós vamos sim, né, representá-lo por prevaricação. A nós só nos cabe isso. E é uma pena que nós não temos uma associação de moradores que possa representar a todos. Porque se tem uma associação de moradores aqui na Vila Boa Vista, Parque Via Norte, que funcionasse, que representasse a todos, juridicamente falando, não precisava a gente ficar juntando o BO de todo mundo, né? Se tivesse uma associação de moradores que realmente representasse, servisse aos interesses da comunidade, a situação não seria essa, seria outra, né? Então, assim, nós da Rádio Noroeste vamos representar o delegado, né? Porque a gente tem acompanhado isso e é o nosso papel de imprensa, inclusive, não deixar que essa questão fique impune. Se há uma responsabilidade, tem que ter essa responsabilidade. Agora, o que acontece, gente? Joias e alguns aparelhos eletrônicos não se vende em biqueira. Tem uma outra quadrilha por detrás que está fazendo a recepção disso.
E esse tem que ser pego também, né? E pode ter outras coisas, o jogo do xadrez é grande. Será que, por exemplo, não tem uma jogada de colocar medo na população para vender segurança, vender câmeras de segurança por aí? Pode ser. Não estou falando que seja isso. Mas será que não tem uma jogada de você colocar medo na população para as pessoas venderem a sua casa mais barata? Né? Fora dos valores do mercado? Isso acontece muito. Então, assim, a gente precisa entender o seguinte: nós queremos o que é de direito. Agora, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui com todo respeito. Há esse conflito de interesses. Se a gente apresentar um corpo para as autoridades, nós seremos chamados de bárbaro e toda a mídia nos chamará de bárbaro. Vamos continuar prendendo o ladrão e entregando para as autoridades. Não vamos entregar um corpo, que isso faz parte do jogo, do xadrez. Tá bom, gente? Combinado? Vamos continuar organizado e sempre prender o assaltante e entregar para as autoridades, porque fazer justiça com a própria mão não nos interessa, porque eles querem um corpo para nos chamarem de bárbaros. E aqui a gente não é bárbaro, a gente é uma população que paga os seus impostos. Então nós da Rádio Noroeste, vamos fazer a representação contra o delegado por prevaricação, porque foram 35 assaltos, não foi aberto inquérito, foi pego um suspeito, não foi colocado no relatório, e aí a responsabilidade é da polícia. Tchau, gente, vou ficando por aqui, vem aí a Voz do Brasil. Valeu, gente, até amanhã, se Deus quiser.